Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Flamengo. Flamengo que vai jogar aí o jogo da Libertadores. Ficou interessado, quer saber o que foi que a mídia falou? Então assista esse vídeo até o final. Tite vai comandar um Flamengo que vai ter, aliás, esse jogo exclusivo nos canais ESPN e no Star Plus. Um jogaço de Libertadores, por si só já uma atração. Mas nós temos vários capítulos ali nessa partida. Flamengo e Milionários, amanhã, 9 horas da noite. Tem o pré-jogo no Sport Center às 4 da tarde, o pós no Linha de Passe, também nas nossas redes digitais, né, nas redes sociais também. Agora, o Pedro Henrique Torre está lá para falar com a gente direto do Maracanã. Ô Pedro, eu falei aqui de alguns capítulos que estão em torno desse jogo. Por exemplo, o Tite vai dar espetáculo ou não vai? Ou esse time é do Flamengo mesmo? Como é que vai encaixar o meio de campo? O Gerson, como é que entra nisso? Mas eu acho que o grande lance é reencontro do Gabigol com a galera do Mengão. Essa torcida é diferente daquela que esteve em Manaus, né? Cada um com a sua característica, mas é uma torcida que ele vai reencontrar depois do episódio da camisa do Corinthians. Tudo bem, Pedro? Boa tarde. Tudo bom, Edu? Um abraço para você, um grande abraço para todos que estão por aí, Zé, Xará, Pedro Ivo, também o Bueno e quem mais que está por aí, Fernando Campos, que gosta de um funk, estava ouvindo por aqui, quem diria, garoto. Vai até o chão, será? Tá animadíssimo por aí. Então, um grande abraço a todos, expectativa muito grande por esse jogo de amanhã, transmissão exclusiva da ESPN. O Flamengo tem que vencer pelo menos por um golzinho. Uma vitória simples basta para avançar, mas tem que estar na cabeça que ainda não cumpriu a sua missão na fase de grupos, que é pelo menos conseguir essa classificação para as oitavas de final. Essa expectativa muito grande pelo reencontro do Gabigol com o Maracanã, porque foi um reencontro com a torcida, mas lá em Manaus, agora o reencontro com a torcida aqui do Rio de Janeiro, uma expectativa também aqui no Maracanã, conversando com algumas pessoas por uns certos palpites aí do estúdio. Daqui a pouco a gente deve saber de alguma coisa também, palpites para o jogo de amanhã, de um certo alguém. E também como é que o Flamengo vai se portar? Vai bem nessa partida? Vai conseguir desenvolver um bom futebol? O Tite deve ter a volta do Pulgar entre os relacionados, sim, mas será que ele vai colocar no meio de campo da equipe rubro-negra? Porque o Alan tem ali desempenhado até um bom futebol, talvez não no nível dos tempos de Atlético Mineiro ainda, mas tem desempenhado um bom futebol. O Pulgar ficou basicamente um mês fora da equipe, uma entorse no tornozelo esquerdo, teve todo o tempo para se recuperar, está recuperado, vai para os relacionados e aí tem um treino ainda hoje à tarde, vamos ver o que o Tite vai optar. O Bruno Henrique provavelmente vai voltar também, entorse no pé esquerdo, também um bom tempo fora, deve ser opção. E aí o Tite vai escalar a equipe. O De La Cruz não preocupa, aquela tranquilidade que teve depois do susto lá em Manaus, e isso já aliviou um pouco, deu um quentinho no coração rubro-negro. E aí na frente Pedro, Arrascaeta, enfim, Cebolinha, todo mundo já sabe como o Flamengo é escalado pelo técnico Tite. Mas fica, Edu, sem sombra de dúvidas, aquela expectativa se o Flamengo vai conseguir desenvolver um bom futebol, abrir logo o placar, como fez contra o Bolívar, cumpriu logo a sua missão, transformou a atmosfera do Maracanã em uma atmosfera muito positiva naquela ocasião. E naquele jogo, estava ali atrás de um dos gols, a torcida já pediu o Gabigol logo no primeiro tempo. Fez 3-0, queria o Gabigol em campo, o Gabigol mandou beijinho para a arquibancada, ovacionado. Só que no dia seguinte foi o fatídico dia que ele vestiu a camisa do Corinthians. Como vai ser de lá para cá aquela reação, como é que a torcida vai encarar o Gabigol? Teve jogo de basquete aqui no Rio de Janeiro e o Gabigol foi um pouquinho xingado, digamos assim, pela torcida, falando que não precisa, o Flamengo não precisa mais de você. Vamos ver como é que vai ser essa reação, esse olho no olho com o calor do Maracanã. Expectativa de 60 mil pessoas aqui amanhã, vai ferver. O clima, a temperatura do Rio de Janeiro está mais amena, está mais tranquila, então boa para a prática do velho esporte bretão. Vamos ver como é que vai ser à tarde o treinamento do Tite para ver quem de fato ele vai colocar na equipe. E o Fabrício Bruno pode fazer um dos seus últimos jogos com a camisa do Flamengo, talvez esse jogo, e aí o clássico contra o Vasco no fim de semana. Muito encaminhada a venda dele para o West Ham da Inglaterra por 15 milhões de euros, daí uns 83 milhões de reais mais ou menos pelo câmbio. Então é o que gira em torno dentro de campo do universo rubro-negro.
E para um zagueiro é uma bela venda mesmo. Daqui a pouco a gente vai falar dessa saída do Fabrício Bruno. Agora, antes que você faça a pergunta, que eu sei que ela está guardada, guarde, porque a audiência está subindo cada vez mais para a pergunta do Pedro Torre, mas eu quero saber como é que está o Flamengo fora de campo, né? Algumas notícias aí estão circulando. Tá tudo calmo ou continua a agitação aí no Flamengo? Calmo no Flamengo não existe, né, Edu? Não existe jamais no Flamengo. Isso aqui é um caldeirão em eterna ebulição, não tem como. Cada dia surge uma notícia e agora fora de campo. Hoje houve até duas notícias sobre dois dirigentes do Flamengo. Primeiro, sobre o Marcos Braz, vice-presidente de futebol. Houve aquela questão com aquela briga com o torcedor, aquela questão toda no ano passado. Agora surgiu hoje até uma informação do jornalista Rubem Berta, que há um delator que aponta um esquema de corrupção de Romário e Marcos Braz. E a Polícia Federal investiga. Então isso chegou para o ambiente rubro-negro, isso certamente desgasta a imagem do Marcos Braz, é algo que está sendo investigado ainda, mas chacoalha demais. É do tempo que ele era secretário de esportes do Rio de Janeiro, anterior a essa passagem dele como vice-futebol do Flamengo, que começou em 2019. E do outro lado tem a questão do Cacau Cota, que é diretor de Relações Externas do Flamengo. Ele teria sido consultado pelo delegado Márcio Petra, que foi o delegado que indiciou, por exemplo, o Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo, no caso do Ninho do Urubu. Ele teria sido consultado informalmente pelo delegado, então isso pode mudar um pouco o panorama da questão do Ninho do Urubu. Então são dois personagens antagônicos hoje na política rubro-negra, já houve até uma certa troca de alfinetadas públicas, então é ano de eleição, então tá pegando fogo o caldeirão rubro-negro, publicamente, com algumas alfinetadas, essas questões aí, e o Pedro Ivo sabe muito bem como é que isso funciona, como é que essas coisas vão acontecendo e vão se avolumando no dia a dia. É sempre bom o Flamengo ter paz assim dentro de campo, porque as coisas fora de campo vão se avolumando e pode complicar ainda mais o noticiário rubro-negro, né? Pedro, e aí, meu? Seu xará trouxe as informações, cada vez um capítulo novo no Flamengo, hein? Edu, o Flamengo é muito grande, né? E tudo que é muito grande, entidades, ou clubes e organizações, não só uma questão esportiva, mas tem também seus tentáculos políticos. E o pano de fundo de tudo que acontece, de tudo que é publicado, de tudo que surge na mídia, é vazado, acaba circulando nesse momento, é uma guerra entre o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o diretor de Relações Externas, Cacau Cota. Por que da guerra? Porque o acerto interno dentro do Flamengo é que o candidato que representaria teria um candidato único de dentro da diretoria para tentar angariar os votos do torcedor rubro-negro. A eleição para vereador seria o Marcos Braz. Num dado momento, houve um rompimento desse acordo interno, um acordo informal, onde o Cacau Cota, né, diretor de Relações Internas, também quer se lançar candidato a vereador. Então, dentro de uma mesma diretoria, dois nomes que vão disputar a atenção do eleitorado rubro-negro. Então, a partir disso, começa uma guerra fria nos bastidores. Não por acaso começa a ser veiculada, começam a aparecer informações que desgastam a imagem do Cacau Cota, ao mesmo tempo de informações que desgastam a imagem do Marcos Braz. Esse é o pano de fundo dessa guerra fria. A questão do Cacau Cota ela é sensível também, porque o Márcio Petra, que foi o primeiro delegado da 42ª Delegacia na região do Recreio dos Bandeirantes, que assume o caso inicialmente do incêndio do Ninho do Urubu, que vitimou fatalmente as 10 crianças, ele se consulta informalmente com o Cacau. O Cacau era uma figura do cenário político rubro-negro, ele não tinha exatamente um cargo nessa diretoria. Informalmente, ele diz que isso, em delação gravada, que foi publicada hoje, veiculada hoje, através do site Metrópolis, ele informa que ele se consultou com o Cacau para tentar entender como funcionava o organograma do Flamengo, como funcionava a organização, e o Cacau dá um parecer ali de como funciona, quem manda, quem não manda, e induz, segundo palavras do próprio Márcio, que a responsabilidade daquele caso ali era da antiga gestão, do Eduardo Bandeira de Mello. Então acaba informalmente nessa consulta passando esse tipo de informação ao Márcio Petra, que depois indicia por 10 vezes o Bandeira por homicídio, pelos 10 homicídios das 10 crianças. Então, ele indiciou e ele não registrou isso nos autos, que ele se consultou informalmente, não registrou isso no inquérito, se consultou informalmente com o Cacau. Dias depois, o Cacau, depois de empurrar quase que essa conta para o Bandeira, acaba ganhando um cargo na gestão do Landim e até hoje intocável, apesar das inúmeras polêmicas, rompido, não pode frequentar o futebol, rompido com o Marcos Braz. Essa é a informação de hoje, que óbvio vão ter que se explicar para quem investiga o caso. E do caso do Marcos Braz, é da época Marcos Braz, desde lá de trás, quando era vice
esporte olímpico, de futebol, e aí sai vereador, aí não é eleito, aí continua no mundo político, aí acordo para cá, Secretaria de Esporte para lá, um esquema de desvio da Secretaria de Esporte para a campanha do Romário. Então um estaria ligado ao outro, o Romário diz que não tem nada a ver com o que o Braz faz, e o Braz fala que não tem nada a falar, que toma um susto com essa informação. Então, no meio dessa Guerra Fria, começa a pipocar informação de um lado e de outro para sangrar. Ah, isso entra em campo? Isso não entra em campo, mas isso ajuda a explicar que o Flamengo vai muito além das 4 linhas. Por que o A não fala com o B, por que o B não fala com o A, aí o outro tenta aparecer, o outro diz que é responsável pelo estádio, o outro diz que posta em direto em rede social. Então, isso ajuda a explicar. O Flamengo é tão grande que esses tentáculos políticos também acabam presentes no dia a dia. Agora, não entra em campo, mas são essas pessoas que respondem pelo clube. É o Braz que vai dizer o que vai acontecer com o Fabrício Bruno, é o Cacau que é da entrevista com o prefeito para dizer o que vai acontecer com o estádio. Então acaba sendo a imagem do Flamengo vinculada foram as notícias, vinculada a essas pessoas que estão devendo satisfações aos órgãos públicos, aos órgãos de investigação. Então é o Flamengo que é o que o Pedro disse, né? Quando parece que tem um joguinho para confirmar a classificação, pode ter uma paz, 60 mil pessoas no Maracanã, mas a turma que acaba orbitando ali o futebol em troca de poder e de apoio político, de projeção pessoal, não deixa o clube em paz. Bom, Flamengo e Milionários, amanhã, 9 horas da noite, o Rogério Vogan vai narrar com comentários do Paulo Calçade. Calçade, esperamos você aqui. Zinho também está nos comentários e o Carlos Eugênio Simon, assim como o Pedro. Nós vamos campanha. O Zinho assiste todo dia. Isso, beijão pra ele, abençoado. Isso é bom ou ruim? Isso é ótimo. E a campanha? A campanha do Calçade, ela nesse momento está... o povo está fazendo a hashtag Calçade Vencer Feliz no F90 e subindo a hashtag, né? Ele mandou mensagem, disse que... E agora tem uma disputa, né? Gente mandando, ele, Jean, André, para ver quem vem primeiro, sabe? Para ver quem vem primeiro, mas... Mandem mensagens nas redes mandem sociais, as cartas, né? No que são Instagram. importantes também para a gente sortear, o comentarista sorteado, assim como fez já o Donan em algum momento da carreira dele. Pedro, para a gente finalizar, o povo... Não esquece, a sua promessa foi importante. Vem aí uma pergunta importante também para definir o destino desse jogo. Flamengo e Milionários, amanhã, 9 horas da noite. Para você encerrar sua participação. Qual é a sua pergunta, Pedro? Edu, o povo tá palpitante aqui pelo Maracanã, tá querendo saber exatamente qual é o palpite dele, de Bueno, sobre esse jogo de amanhã, Flamengo e Milionários. Como vai se desenhar essa classificação aqui amanhã? O talismã da nação, lá vem ele, Rodrigo Bueno. Muito feliz em receber uma pergunta do Pedro, né? Um abraço para ele, meu conterrâneo. Conterrâneo da onde? Rio de Janeiro, a gente Pedro. Meu Deus do céu, cara, mais um seu. Você tanto não sabe nada que Pedro é de Petrópolis, cara. Não, mas ele vive no Rio de Janeiro. Eu não sei. É impressionante o compromisso. Se você erro, nascer em Petrópolis, acabou pra mim. Carioca não é quem nasce no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu. Carioca é quem ama o Rio de Janeiro, quem curte, quem desfruta do Rio. Você não precisa nascer no Rio pra ser carioca. Pergunta pro Pedro que ele acha do Rio, da praia, do calor, que você gosta tanto. A gente, né, já tivemos em várias oportunidades juntos aí, Zona Oeste, Zona Sul, Zona Norte e tal. Mas especialmente no Maracanã, que é a casa dele. Vai a bomba! Bom, resumindo, olha, vai ser amasso esse jogo, viu? Vai ser amasso. Você tá zicando. É aí que o Flamengo se complica. É meu palpite. Se vocês acham que vai dar Milionários, eu acho que vai dar Mengão. Não é por ser representante da nação. Que vai atropelar, já tá zicando. Amassa. Cara, eu acho que amanhã a gente vai ter esse espetáculo. O Tite vai desencantar, porque começou a ganhar jogo, né? Começou depois desencantar? O jogo contra o Bolívar era quem? O auxiliar dele no banco? Então, ele começou a vencer. Contra o Corinthians era auxiliar no banco. Então, mas desencantar é assim, é amassar o adversário. Você quer 10 a 0? Amanhã. 10-0 não, 4-0. 4-0 pra você. Qual foi a... Não, Corinthians foi 3-0. Bolívar foi certo, 4. Corinthians foi 3-0, não foi? Foi isso? 3-0 não é goleada. 3-0 é o chamado placar clássico. Né? Goleada, vou ensinar pra quem não sabe, são vitórias por 3 ou mais gols de diferença. Foi 2-0. 2-0 e 2-0 então. Contra o Bolívar foi 4-0. Tirar no gol também é pior. 4-0. Ele não viu contra o Bolívar, não valeu. Não era o Tite, não foi 4. Então é o seguinte, 4-0 no Milionário. 4-0. Fora os ameaços. Então, assim, o meio-campo, pelo que eu vi, vai ser aquele meio-campo que é o melhor que tem, com o meio-campo estrangeiro, com o Pulgar, Dela Cruz e Arrascaeta. Mas o meio-campo e o Gerson ali pra direita ali e tal, pra não tirar a velocidade do time. E o Arrasca? O Arrasca, não, é o meio-campo gringo, né? Que muita gente teme no Flamengo, que não vai estar na Copa América. Durante a Copa América vai desfalcar. 4-0 então, com esse meio-campo pra cima dos Milionários do Alberto Gameiro, dá pra mostrar o Gameiro aqui? Olha o duelo de opostos. O Tite com a sua roupa social,
né, ali e Pô, mas tal. o outro Gameiro também tá de agasalho esportivo, Ele tá né? com o quê? Tá sem Tá de camisa, agasalho tem que esportivo. Olha o detalhe do colar dele. Olha o pescoço do Gameiro. Dá pra dar um detalhe no pescoço? Mas o que você quer quarto dizer evento com esportivo. isso, cara? Cara, olha o relógio dele. Dá pra dar os Tem um monte de- acessórios? você- tudo Dá bem, pra mas mostrar o que os tem a ver acessórios? os acessórios? O Gameiro é uma figuraça, né? Então, assim, é um cara mais despojado, né? Mais assim, né? Raiz. Então tá, tal. 4-0. 4-0 fora os ameaços, um baile rubro-negro no Maracanã, como diria a Então, música. vou liberar o Pedro Torre. Pedro, bom trabalho para você, para toda a nossa equipe. Seguimos por aqui para falar de Flamengo e Milionários. Então, com isso, né, Pedro, fica evidente que amanhã Tite vai calar Rodrigo Bueno. Obrigado, meu amigo. Vai calar então? Ele vai jogar feio, é isso? Vai perder? Não, você falou que vai dar espetáculo. Frios na espinha dos rubro-negros aqui, mas seguiremos aqui. Amanhã tem transmissão exclusiva, 21 horas, todos ligados na ESPN. Um abraço aí, amigos. Valeu, Bom Pedro. funk pra vocês. Valeu, irmão. um abração. Valeu, Xará. Valeu, meu Vogão, irmão. você vai voltar naquele assunto? Meu irmão, é como a gente fala. Ô, Pedro, sem gíria. brincadeira, isso aí chega. Eu não sou carioca, aliás, admiro muito o Rio de Janeiro, que é um lugar que eu moraria facilmente, mas com 2 cariocas aqui, chega 3, né? Outra coisa, seu Carioca, mandar um abraço aqui. Alain de Nova Iguaçu, que é meu parça. É parça. Lá da eu Baixada. não Eu não fico só no Rio de Janeiro, não. Chega lá na A Baixada e fala que é teu parça. É o meu parça, Alain lá de Nova Iguaçu. A gente Teu vai... parça. Meu parça. Chega lá e fala que é entendeu? teu parça. Fala. É. Sabe muito. Tá, você. calma. aí, é. Isso aí. Vamos falar, já que você me deu o gancho do meio de campo. Dona, o meio de campo do Flamengo, Pulgar, De La Cruz e Arrasca. Mas tem o Gerson. Como é que encaixa o meio de campo desse? E aí, joga quem? O Gerson pela direita ali, onde estava jogando bem jogou muito bem o Gerson Tá. contra o Corinthians e contra o Bolívar, mas pela direita. Acho até que naquela ocasião o Tite conseguiu resolver um pouco aquele lado direito ali. Né? Com o Pulgar como primeiro homem ali, o De La Cruz, acho que na melhor versão dele é o segundo homem mesmo. Vem de frente, né? Consegue organizar, chega ali também como um elemento surpresa e vê como é que vai ser o Arrascaeta. O Arrascaeta que está numa temporada abaixo, né? Fisicamente e tecnicamente. Um jogador que está um pouco abaixo. Olha aqui, tá falhando a voz, é mole? Mas É um temor. Cara, É energia. É energia aí. E a responsabilidade é outra, amigão. É o olhão, ó. Aqui não falha a voz. Esse programa não é para os fracos. Aguinha, Tem toma cara que aguinha. vem aqui e afina lá, Dona, pipoca outra lá. coisa, Não tá aguentando a pressão lá. Não conta pros caras aqui, mas às vezes. Cara, não deixa o Donan falar, sequência Zé. do casamento. Deixa eu te falar. Tu exagerou sábado, hein? Sábado eu fiquei E só sabendo. falou ali. Aliás, o seu sábado começa. A informação que eu recebi de um fã de esportes aqui é que você estava no avião indo também recepcionar Quem? o noivo que estava chegando Ah. pro buffet. Calma! O noivo chegou pro buffet. Não é que negócio de jogador. Chorou que não encontrou no Mas vamos lá. aeroporto, que queria ter Vai. visto no Você aeroporto. sabe quem tava no mesmo voo que eu? Chorou? Eu sei. Quem? Não, trabalha aqui, trabalha Galindo. no programa. Galindo. Só Sua folga pra esposa. caramba, hein? Mas 7 da manhã, já tava indo lá É pro a Rio de Janeiro. famosa composição. Vamos voltar, vai. Falhou, mas Não, a vamos questão do Arrascaeta, né? lá. Tecnicamente ele tá abaixo, fisicamente também é um jogador que tá tendo dificuldade, né? A gente não pode falar que tem uma sombra, que é o tamanho do Arrascaeta, ele é um craque, é um dos melhores jogadores do país. Mas você tem a possibilidade do Lohan, um garoto que já foi utilizado, né? Foi muito bem no jogo contra o Corinthians, pode ser uma outra alternativa. Agora, se a gente for pensar tecnicamente em potencial, acho que o Tite vai ter a chance de colocar o time ideal do meio pra frente, né? O torcedor do Flamengo encara hoje, né, esse Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, o Gerson pela direita, Cebolinha e Pedro como o time ideal. Vamos ver se ele consegue resgatar o nível que a gente acompanhou contra Corinthians e Bolívar. O jogo contra o Amazonas foi um jogo ruim, displicente, lento, pouco criativo. Né? Eu espero mais em uma noite de Libertadores que é muito importante para esse Flamengo contra o Milionários. Aliás, você mande seu vídeo pra gente, né? Participe, porque você vai ser o Tite da vez. Vai encaixar o time pra você. o Tite- Como você Então vai fica fazer tranquilo que o Bueno pra vai encaixar escalar bem. todo mundo? Vai ter que dar show ou não? E também já teve a sua opinião sobre Gabigol. Caraca. Como é que ele vai ser recepcionado? Qual o número, Zé? O número? 5511-96195-9108. Mande, o Zé Sabe de cor pediu, já? você vai Sabe, participar. Eu tava de rabiolho. E aí você vai atender. Aliás, Desde que então- tiraram o retorno aqui da frente. tá ruim pra ele pra olhar. Ali, eu tô só aqui assim, ó. Hein, vai virar de assim. Mandar um abraço pro meu primo Wellington lá, ele tá em Ourinhos. Achei Eu fui que tu pra ia mandar Ourinhos. um abraço abraço pra pro todo mundo de Amaral. Ourinhos. Eu também pensei que você ia falar do Nossa Amaral. audiência O olho pra maravilhosa de cá, Ourinhos. pra lá. E o Amaral que fez o segundo gol na carreira. Parabéns, Amaral. Que golaço. Nossa, o gol do Amaral mais lindo da Zé do falou Zé. que ele vai passar 3 anos ali pegando e não vai. Zé, esses caras, Zé, falam...
Você foi bondoso aí. Eu tenho uma... Ia botar de TVT toda hora. Amaralzinho, grande Amaralzinho Amaral, merece. gente boa. Ô Zé, eles falam, pô, Zé, o Amaral jogou na mesma posição que você jogou também de volante. Sim. Quando esses caras aqui falam de meio de campo, parece que é videogame, bota lá 2 para armar. Ah, mas quem falam que com marca? conhecimento. Não, eu sei, mas tô dizendo assim, o marcador, ele fica desesperado quando ele tá vendo, ó, vem Gerson. O Pulgar fica olhando e fala, meu, mas quem vai me ajudar na marcação, na composição? Então, você está falando de ataque ou de defesa? É, de Define, defesa, o que você quer isso, que eu de defesa. fale? Sobre defesa? Isso, meio Por de exemplo, campo se eu fosse defensivo. jogar contra o Flamengo. Isso. Não, se jogasse nesse meio de campo. Nesse meio campo? Com esses caras na frente. Normalmente é o Pulgar que faz a primeira marcação ali, né? O primeiro volante, o De La Cruz sai um pouquinho mais e o Gerson vem um pouco por dentro, talvez. Não, é tranquilo. Tranquilo, Dá porque pra você... jogar, né? Não, dá pra jogar, porque o importante é você saber se posicionar. Se posicionando bem, você consegue jogar, você consegue fazendo uma boa leitura, por exemplo, onde o Arrascaeta está, o De La Cruz, qual é a movimentação. Então você já se posiciona antecipadamente, porque se a bola for perdida, você consegue recuperar e jogar ao mesmo tempo. Mas eu não vejo... Eu vejo a possibilidade de você montar um meio-campo muito forte. Mesmo, por exemplo, eu concordo com o Donan, né? O Arrascaeta não está jogando aquilo que se esperava dele, né? Por aquilo que nós já vimos ele jogar. Sim. Existe uma possibilidade do Tite aproveitar um pouco mais o Arrascaeta sem aquela função de voltar para marcar, porque o Arrascaeta está voltando para marcar, participando um pouquinho mais e tal. Mas, por exemplo, se você tem o Gerson, você pode falar para o Arrascaeta, libera um pouquinho mais. Gerson, quando perde a bola, você fecha um pouquinho mais por dentro, ajuda um pouco mais na marcação e deixa o Arrascaeta indo um pouquinho mais para o lado, ou se não pega o primeiro volante e tal. Você tem como armar essa equipe de uma certa forma para dar esse equilíbrio e um pouco mais de tranquilidade para o Arrascaeta jogar um pouco mais, né? É tudo uma questão do treinador encontrar o famoso, né, Bobô? Equilíbrio, né? Que ele encontrou quando o Gerson saiu da equipe e ele colocou o Pulgar de novo. O Pulgar não, ele colocou o De La Cruz por dentro e aí conseguiu ajustar bem essa equipe do Flamengo. Mas eu vejo uma possibilidade muito grande do Flamengo jogar bem, porque, primeiro, o Flamengo tem que dar uma resposta em relação a Libertadores, né? É um jogo chave, é uma final. Teremos o Maracanã provavelmente lotado, aí isso é uma coisa que ajuda muito e potencializa ainda mais essa equipe do Flamengo, mas eu acho que o Flamengo, todas as vezes que precisou dar uma resposta, quando foi questionado, quando foi pressionado, quando o Tite foi muito criticado, o Flamengo conseguiu dar uma resposta positiva nos últimos jogos, tirando o Amazonas, que eu acho que aí foi mais uma questão de... Sabe aquela coisa? Né? A gente tem que jogar contra o Amazonas, vamos lá, sabe? Vamos lá. Gramado foi a desculpa lá, Zé. Não, vamos lá. Tá. O jogo agora é Maracanã. Agora não, Arthur, agora... Me permita discordar? Claro, eu mas acho, isso aqui eu é um acho que a gente debate. está entrando num embalo aí de meio campo ideal, quadrado não sei o quê. O meio campo ideal do Flamengo hoje não é com o Pulgar. Você acha que não? Quem vai marcar? Ele caiu em Não, produção, gente, mas calma, acho que ainda eu tô falando assim, o Pulgar não vinha bem, ideal. não vinha bem quando se lesionou, não vinha bem quando esse se ano lesionou, caiu. não vinha bem quando se lesionou. Esse meio campo junto não tem uma grande atuação para chamar de sua esse ano, o De La Cruz chegou esse ano, então pensar por esse ano. E o time do Flamengo, ele encaixa sem o Pulgar. O ideal para mim, pelo que eu vi até agora de encaixe, é Alan, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Então, assim, a gente está projetando que pode ser, pelo que o Pulgar fez lá atrás, Mas eu nem tô num falando, outro desenho de pra time. mim, Não era esse meio campo, o jogo do Fluminense, pra que mim é eu muito tô celebrado lembrando- no Carioca, não era... muito celebrado não é tão para mim. distante assim, né? Não, para mim é. Do Para mim, Pulgar. não, o que eu tô falando Você acha que tem muita Para mim, diferença, a gente passou o ano até aqui falando que o Flamengo não tinha decolado. O Flamengo tem suas duas melhores exibições. Gente, não. Não, o Flamengo não decolou todo mundo. Não, a gente falava como um todo que o estadual, o estadual era estadual. As duas partidas que o Flamengo... O Tite estava ameaçado até a véspera do jogo contra o Corinthians, que não tinha achado o Flamengo. O Tite muda o desenho do time. Ele muda o desenho e bota o Alan na base, a Arrascaeta do lado, a Arrascaeta De La Cruz do lado. Porque ele tem medo de tirar o Gerson Não, do mas time. A vamos verdade lá. é essa. Você Eu acha, acho que ele Zé? tem medo, não. Eu acho É que ele difícil encaixa pra bem. ele tava tirar o confundido, Gerson. o time Quando o melhorou, Gerson tava tava bem. fora, o time tava bem. O A Gerson, partir do momento que caindo pela jogou- direita, o Gerson caindo pela direita, jogou Nossa, não, o muita Gerson jogou bola contra o muito. Corinthians e mais ainda contra o Bolívar. O melhor em campo contra o E não é nem Bolívar. como ponta. É uma função muito interessante, que ele é quase que um quarto meio de campo. Então, Ele começa na direita. direita, cai para a esquerda, segundo tempo contra o Bolívar, ele vai construir lance de gol lá na ponta esquerda. Ele correndo tá uma solto. barbaridade, Não, tá? ninguém tá preso. Então o que eu tô falando porque o Pulgar pode estar à disposição amanhã e é o meio campo ideal do Flamengo. Por que aí, Alan?
Mas o Pedro... O desenho... O Pulgar é o titular. Na cabeça do Tite... Não acho. O desenho que assim, funcionou pra mim foi... falou que o meio campo é ideal aqui? Não, o Bubu Eu acho que é. Não, pra mim é. Eu acho que é. O Flamengo vira e passa a funcionar com Alan, De La Cruz, Arrascaeta, um pouco mais à frente. Gerson numa ponta, saindo, vindo por dentro, Cebolinha e Pedro. O meu único ponto é o meio campo ideal do Flamengo esse ano não é Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta. Porque o Pulgar tava fora. Não. Mas então, o Pulgar antes de estar fora, ele tava mal, gente. Sim. Isso é uma realidade. O Arrascaeta não tá bem. Ele deixa de compor o meio campo ideal do Flamengo? Não, mas o que eu tô falando é o Pulgar, não é o Arrascaeta. Depois eu falo do Arrascaeta. O que eu tô falando não tem pra mim não, porque o desenho ideal do Flamengo esse ano foi que o Pulgar tava mal. Porque nesse desenho o Alan cai. O Pulgar tava apanhando pra caramba porque entregou um gol. Todo mundo bem. Todo mundo com a projetando potencial é outra coisa. Eu quero o Bruno Henrique fazer na frente lá. O ano passado fez uma temporada... Mas o melhor... Era o cara que salvou. Ano passado era outro desenho do De La Cruz. Mas o melhor... Meu ponto é esse. Mas o melhor o Flamengo... próprio Tite, aliás. Sim, mas o melhor Flamengo que nós assistimos esse ano, qual foi? Cada um tem uma... Na minha visão foi o que a gente viu contra o Bolívar e contra o Corinthians. Alan De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Isso eu concordo. Então se você falar pra mim que esse é o ideal pra esse ano, eu já acho pela dificuldade do jogo contra o Fluminense. Uma baita atuação. Não dá pra comparar, por exemplo, a atuação do Corinthians contra o Corinthians. O Corinthians estava com 5 jogadores atrás, não tinha substituição. 5-3, 5-2, aí o treinador coloca o único jogador que era capaz de fazer a ligação no meio campo do ataque como centroavante para correr atrás dos zagueiros. Mas peraí, Zé. Era o Garro. Não, só um minutinho, só para terminar. Só para terminar. O que acontece? Aí você tem que fazer um casamento entre as características de jogo. O espaço que o Gerson jogou, e eu não estou tirando o mérito dele, hein? Estou falando que o que ele encontrou, se você dá espaço para o Gerson jogar, pô, ele vai deitar e rolar. Foi o que aconteceu. Contra o Bolívar, fez uma grande partida, mas pelas dificuldades dos jogos, pela grandeza do adversário, pela rivalidade, pela característica, mata-mata. A importância para mim, por exemplo, contra o Fluminense, é um jogo muito mais difícil do que contra o Bolívar. Eu acho, por exemplo, a característica que tem o Pulgar, o Alan não tem. Que é de chegar na área finalizando, que é de construir umas jogadas com mais qualidade. E tem uma qualidade. O Alan é mais marcação. Passe para frente. Passe para frente. O Alan toca muito para trás. E eu gosto do Alan. Mas, Pedro, uma pergunta. Eu gosto todo mundo bem, mas todo mundo bem. Questão de todo gosto, mundo a bem. gente vai ter essa discussão do Flamengo. Isso. Porque o jogo do Flamengo, ele é um cenário diferente do que o jogo do Gerson. O que eu ia só questionar, por exemplo... Desculpa, o de pressão lá em cima. O que eu ia só colocar Luiz Araújo esse jogo. Só colocar a pimentinha Joga aqui, a pimenta. é o seguinte. O Arrascaeta influencia muito no rendimento dos times. Influencia muito no rendimento dos times. Se o Arrascaeta não está bem, não estiver bem, a bola não chega. Você lembra? A bola tem... Mesmo, por exemplo, o Gerson, se você observar com o Arrascaeta mal, o Gerson não consegue fazer essa movimentação que a gente está falando de vir por dentro para jogar. Porque o Arrascaeta vai ocupar um espaço que o Gerson não vai poder jogar. O que eu acho é o seguinte, Zé, o desenho contra... São duas coisas. O desenho do jogo contra o Fluminense é um time que tem o Luiz Araújo aberto. Sim. O Arrascaeta mais à frente. E eu acho que aquele time funciona muito contra o Fluminense, que ele pega meio que um Fluminense, não é desprevenido, mas ele sufoca o Fluminense de uma maneira talvez que o Diniz não esperasse. Ele sufoca com o Luiz Araújo, que faz esse papel. O Arrascaeta naquele momento, ele não é pela participação do Pulgar no jogo, a bola nem chega no setor. E contra o Bolívar, que é a outra coisa, que é ter a bola no pé, aí é um Gerson pela direita, o Flamengo jogando com a bola no pé, não só o Flamengo pressionando, empurrando o atleta, porque quem tenta fazer isso no início é o Bolívar. E aí, quando tem a bola no pé, o Gerson cai de fora para dentro. E aí, tudo bem, é uma questão de gosto de ter o Gerson por ali para ter a bola. Porque o cara vai montar o Flamengo ideal dele, claro. Só que o que, para mim, a boa atuação do Flamengo contra o Fluminense, quem acha que é essa, quem acha que é contra o... não passa pela presença do Pulgar no meio de campo. É isso que eu falo. O Pulgar, para mim, tem uma temporada muito abaixo no comparativo com o do ano passado. Pode ter a ver com a lesão. Ele tá voltando. Não é que ele já tá no pico dele ali, tem que entrar, porque amanhã... O que eu tô falando é, o Flamengo, para mim, que joga mais bola no ano, não passa pelo Pulgar. Então não tem por que eu virar para mim e falar... Mas é porque é o seguinte, Pedro... A grande expectativa pro jogamento tem Pulgar tem o Flamengo ideal, que o torcedor define. Não é novidade. O Pulgar tá à disposição. Não é que tá chegando o Gabigol. É o Pulgar que não jogou bem esse ano. Tem jogador que volta que você não sabe o reforço. Para mim, ele bem... O Pulgar tá mal esse ano, porque eu vou falar que no primeiro jogo de volta de lesão ele é reforço. O time que funcionou foi com o Alan ali.
Mas é, Eu acho que é um recorte pequeno o time que funcionou ainda. Não, mas Alan, dois é jogos. o que tem pra falar, ué. 2 jogos. É o time que abre o Gerson, é o time que abre o Gerson e bota o Alan com o De La Cruz de com a frente. sequência cresceu de produção. Pra mim, eu acho que tem um jogo apenas, que é contra o Bolívar. Contra o Corinthians, eu nem... Assim, o Flamengo jogou bem e tal, mas eu não acho que a dificuldade que enfrentou contra o Corinthians é a mesma dificuldade que enfrentou contra o Fluminense. Não acho. Você falou assim, né? Você falou agora, Pedro, mas se o Pulgar não foi importante. Eu acho que foi importante, porque se o Pulgar não encosta para fazer a marcação pressão... Não acho que o Só um minutinho, Pulgar, porque o assim, você tem começo, meio e fim de jogo, né? Se o atacante chega lá, pressiona. Se o meia chega lá, pressiona. E o volante fica parado lá na zaga, como é que funciona? Você tem que funcionar num todo. Nós estamos falando de equipes do Flamengo que funcionaram dentro daquilo que era esperado. Porque o Bolívar funcionou perfeitamente. Os caras pressionaram, espaços curtos, tal, beleza. Quando o Flamengo teve essa oscilação foi quando ele tentou colocar o Gerson, tirou o Luiz Araújo, não encontrou dificuldades. O Gerson também estava voltando, teve dificuldades para jogar, para encontrar os espaços. Agora, o que eu vejo por exemplo, eu vejo o Pulgar, que eu acho que tem um poder maior de passe, um passe melhor, e ele tem uma visão que o Alan, não que eu acho que o Alan não tem, que é o que o Donan já falou. O Alan é o cara que vai roubar a bola e toca do lado. O cara vai roubar a bola e vai tocar. É o maquininha. É aquela que vai dar sustentação. O Pulgar é o cara que rouba essa bola, olha para frente e faz assistência. Eu acho que essa é a grande diferença que o Flamengo pode ter. Aí é que nem você está falando, é questão de gosto. Se o Donan gosta do Alan, você gosta do Alan, eu gosto do Pulgar, ou o Bubu gosta do Pulgar. Eu gosto do Zé Elias para comentar sobre volância. O Alan, não. Mas ele A gente está vendo uma discussão de volante aqui. O Zé questão- conhece a posição muito bem. Eu gosto do Pulgar do ano passado, só que esse Pulgar do ano Mas passado eu não chegou concordo. ainda. Tem uma É porque, na parte física verdade, também. Dona, o que a gente fala é o Flamengo ideal. Por exemplo, fosse um videogame. Imagina você, Bubu, fosse um videogame. Todo mundo com a seta pra cima, que é aquela... Fica lá, tô bem, 100%. Pra botar Pulgar e... Então, todo mundo bem, é o Flamengo ideal. Mas, gente, o Aí Pulgar que é não tá com a grande seta lance. pra cima desde o ano passado. Mas a seta pra esperando. cima dele Eu pode tenho que trabalhar com a realidade. Eu tenho que trabalhar com a realidade. Então hoje você não colocaria o Arrascaeta Você não também? colocaria? Não, o Arrascaeta tá jogando, o Pulgar nem jogando tá. O meu ponto é, a gente tá trabalhando com um cenário como se o Pulgar Eu estivesse entendo a voando, tua tá no auge, então colocação. ele tem que estar no Não, time gente, ideal. Pra mim, não. não, ele tá voltando. Você Não sei acha nem que o como ele Tite tá tem que fisicamente. barrar, deixar o Pulgar fora? Não, você tá querendo deturpar o que eu tô falando. Barrar, ele já tá Com fora, certeza, barrar, isso. tá O senhor voltando. quer a primeira Barrar, tela você- dividida? Não, barrar, Tela você- dividida, a primeira tela dividida. barrar, se o cara tá jogando aqui. Ele me acusou Divide a tela, de divide a deturpar tela. o que ele fala. Divide a Eu tela estou dos dois assumindo que eu aqui. faço isso. O senhor faz isso? Eu faço isso. Então, tela dividida. É a uma gente continua tradição, isso. é um prazer sério. que eu tenho. Porque parece, por um falando momento, sério. pra quem tá acompanhando esse programa, que ele espera o que você vai falar pra ele vir no Não, controle. o Tite, Eu não tô Já tá- entendendo por que ele está já tô- tão já feroz caguei com o aqui. Pulgar. Porque parece. O Tite. eu acho Não, que gente, não. é que você, Não, eu é que entendi você o virou e Pedro. falou assim: Eu entendi o o Tite Pedro. tem que barrar o Pulgar. Então vamos pela parte semântica que da você tá coisa. falando, Você né? gosta muito de português. Barrar é quando o cara está no time, você barra. O Pulgar não está no time agora, então não tem barrar. Você deixaria hoje no banco ele? O barrar não está. O Pulgar não vem no time, Tá Bubu. bom, só É assim. uma questão semântica. Barrar é quando você vem aqui todo dia, amanhã a gente fala, vamos barrar o Bubu Mas no ele- programa. mas teve Opa, gente- seria uma ideia mas teve- impossível. O senhor quer isso? programa. O senhor quer isso nesse Mas programa, teve- então? mas teve Sugerindo que gente... barre ele. Peraí, O mas... fã de esporte não deixa eu ser mas barrado aí- no SBT. mas é uma teve... questão mas de teve- inteligência semântica. O senhor tá dizendo que vai Eu vou, barrar eu. Mas eu vou teve barrar, gente- eu Não vou tem poder barrar o pra isso, calçado não. do F90. Ele não tá aqui, eu vou barrar o quê? Mas teve Só vou gente continuar. nesse programa aqui que falou, não vá barrar. Não E não barrou. O que o senhor achou que ele fala que quer barrar o senhor? Não, ele porque não o tem Pulgar poder tá no pra time isso. ideal. O Pulgar não tá Pode jogando até ser o esse desejo Você ouviu? dele, O quê? mas quem manda no F90 é o público, é o nosso fã de esporte. E as pessoas, não só né, as pessoas da nação, né, todas as torcidas me adoram. Sabe aquele papo de Não bar? O cara admito você a minha saída foi do falar programa. com Tá aqui o Donan, que eu tô com ele, não vai barrar. Mais um ano, não vai barrar. Tô com ele aqui. Tá bom. Então, E tô com o Zé também nessa daí. Com a volância, eu vou discutir com o Zé não sobre tem. volância. Mas esse Não vou papo é fazer tão isso. bom que amanhã, Zé, nós vamos até sugerir já pro Marcel, a gente já anotar. Vamos falar da questão do Gerson, que é interessante, não só pela tua frase, mas... Hoje ou como amanhã? Colocar... Amanhã, porque nós não temos tempo que tem Quer que falar de cumprir. Palmeiras agora, quer apostar? Amanhã eu não vou Não, estar. não. Ah, não. Amanhã você não tá? Não, você me tirou do programa. Eu tirei, não. Você me O barrou. senhor que faz isso. Aliás, falar em barrar, ele olha a escala e fala, uma vez por semana só e eu não posso ir É mais. cláusula, é cláusula. Cláusula. 2 vezes essa semana. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que vai enfrentar aí, né, pela Libertadores, uma partida um pouco complicada, né? Mas precisa da vitória. O Flamengo acredita que a torcida vai apoiar demais, vai apoiar bastante esse time no próximo jogo. Lógico, no Maracanã, diante da sua torcida, o Flamengo é sim o time favorito por tudo o que tem de elenco, né? Só falta mesmo esse time jogar futebol.
Acredito que o Tite vai fazer com que esse time jogue futebol agora, já recente, tá? O Flamengo precisa demais jogar esse futebol que tanto a torcida espera. Então, vamos ver como é que vai se sair esse time do Flamengo nesse jogo muito importante para a Libertadores. O Flamengo ganhando vai pegar um pouco de fôlego aí no último jogo da Libertadores. E vocês, qual o seu placar, qual o seu palpite para esse jogo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!